Boa noite a todos, né? Hoje estarei falando sobre os guardiões, né? Os guardiões das casas espíritas, das casas de terreiro, das casas de, de umbanda, né? As casas as casas onde tem as orações, que muitas vezes tem ataque das trevas, e aí tem que ter a intercessão dos guardiões que para se proteger. Os guardiões seriam tipo os policiais, né? O soldado do mundo espiritual. Então eles trabalham nas trevas a serviço do bem. Então os guardiões têm essa missão de proteger os terreiros, proteger as casas espíritas, proteger até mesmo as igrejas, né? E com isso as igrejas também têm os guardiões que protegem ali o tempo todo. Então é um sistema muito elaborado, né? Boa noite a todos. Boa noite a todos do grupo. Boa noite também ao pessoal de notícias querido, né? Quem quiser deixar alguma pergunta, eu estarei respondendo sobre os guardiões e os Exus. Então os guardiões, eles são entidades são seres que foram humanos, que desencarnaram e passaram a ser guardiões no outro mundo, né? Que é chamado muitas vezes de Exu, né? E outras vezes chamado de guardiões. Os guardiões também foi falado também muito nos livros do Robson Pinheiro, né? Que é como protetor das casas, né? Como um ser que tenha todo o entendimento de magia, tem todo entendimento de preservar e combater o mal que eu falo seria os inimigos das casas de oração. Então toda casa tem os guardiões, mesmo que tenha aquela casa que tem aquele preconceito dos guardiões e dos Exu, eles estão lá protegendo. Só que nas casas de Umbanda eles protegem bastante, porque nas casas de Umbanda tem o cuidado com eles, né? Tem a eles como referência, como guardião da casa, e que cuida deles e faz oferendas. Então os guardiões, eles têm essa pretensão também de limpar a casa das energias e dos miasmas. Na Umbanda Cruzada, ele passa como também atender as pessoas, ensinando as pessoas como fazer defumação, fazer certas simpatias e também pequenos trabalhos para poder fazer a limpeza espiritual. Aí julgam muitas vezes que o guardião só faz maldade e que destrói a vida das pessoas. Isso é engano. Muitas vezes o guardião, ele mais ajuda do que destrói. Ele é confundido com outros tipos de espíritos, né? Como quiumbas, né? Tem muitos quiumbas também, que os quiumba no espiritismo se chama de obsessores, né? Na Umbanda se chama de quiumbas, né? São espíritos que não seguem a evolução, não querem saber de evoluir e se comprometem a fazer as coisas indesejáveis. Então a Umbanda tem esse trabalho de poder manter esses guardiões. Então trata esses guardiões com bebida, com cigarro, né? com alimentos, com marafo, com alguidar, né? Com alimentos no alguidar, e isso aí vai referência de cada um Exu ou o guardião que vai fazer o seu pedido. Os pedidos da encruzilhada, o pessoal aí do TikTok estão me escutando? Quem estiver me escutando aí, dá uma curtida aí no TikTok aí. Então o pessoal que faz essa oferenda, dá os alguidar, que coloca na encruzilhada, eles abrem os portais ali e aquilo ali é dobrado para o mundo espiritual. Fala assim, mas o espírito não come. Ele realmente não come aquela matéria, mas quando ele coloca naquela encruzilhada, é dobrado para o plano espiritual e eles podem alimentar daquela oferenda, certo? E aí eles podem usar a bebida para se aquecer, porque tem muitos espíritos, quando desencarna, eles sentem sensações
do desencarne e também sente muito frio, porque quando o corpo você vai se decompondo, a pessoa vai sentindo os problemas ali do desencarne, né? Seu corpo vai se decompondo no caixão, muitas pessoas vão sentindo, o espírito pode estar vagando, mas ele está sentindo o seu corpo deteriorando e aquele frio, né? E aí ele passa a usar o marafo, que é a bebida, para se aquecer, né? E muitas vezes usa o cigarro, porque alguns espíritos mantêm ainda alguns vícios dessas bebidas. Os guardiões, geralmente, os Exus, não tem vícios, né? Não tem. Gente, eu estou falando aqui que foi passado na sessão. Eu não estou aqui falando que é um critério que tem que ser feito. Eu estou falando que foi passado. O que foi passado para nós, que os guardiões, eles também, eles têm essa convicção que não tem mais, precisa mais de usar bebidas e nem de alimento, porque lá nos umbrais eles fazem treinamento igual nas colônias, para que não precise de bebidas e nem de alimento, para que eles não sejam escravos, né? Escravo lá no mundo espiritual seria um tipo de bebida, seria um tipo de ser que depende ainda dos vícios e de alguma coisa da matéria. Então por isso que algumas entidades acabam pedindo as oferendas para que seja enviada, né? E é colocado na encruzilhada, é colocado na cachoeira, é colocado na natureza, numa pedreira, num ponto de referência que é onde já tem o portal. Então os portais são abertos na encruzilhada, são abertos nos cruzeiros que ficam no meio da cidade ou fora da cidade nas rodovias, certo? Então aí Então, os guardiões têm essa questão de não depender mais desses vícios, né? Eles têm essa pretensão de cuidar também das pessoas que estão ali, né? Dependendo dele. E ele consegue também, como é que se diz? Ele consegue também resgatar alguns espíritos que estão perdidos, que não foram para as colônias, que não foi resgatado. Então ele consegue muitas vezes levar para os umbrais, e nos umbrais tem hospitais também, tem laboratório, né? Tem vestimenta, né? Que muitas vezes lá nos umbrais não é igual nas colônias, que consegue plasmar, que não consegue plasmar, não consegue modificar igual faz nas colônias, nos umbrais. Mas tem vestimenta, tem fábricas de roupa, de alimento, né? Mas não é um alimento que a gente está acostumado, né? Então os umbrais têm uma diferença, né? Não tem igual nas colônias que tem as frutas, que tem a sopa, que tem os cereais, certo? Então aí o que acontece? Os umbrais também você tem que pagar, né? Você tem que pagar aquilo, né? Aquilo que você está utilizando, né? O tratamento que o Marabu ou os enxute conseguiram, né? Fazer para você. Então aí você vai ter que por exemplo, prestar serviço para aquele enxu. Tem muitos enxus que resgatam você. E aí, Gisele, Cristina, tá me ouvindo? Boa noite. Então, aí o que acontece? Quando o enxu te resgata no cemitério, né? Porque quando eles percebem que você não tem. Tá me escutando? Tá me escutando agora? E agora, tá escutando? Tá escutando, Gisele? Manda um ok para mim. Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas acabam sofrendo consequências, né? Lá no meu canal, no Notícias de Ente Querido, tá lá a minha live. Certo? E agora, tá escutando?
Eu não deixei carregando o somzinho, o som ainda, não carregou o suficiente. Então aí o que, que acontece? Os umbrais, eles têm essa dificuldade, né? De, de, de trabalhar, né? Lá nos umbrais não tem esse negócio das pessoas ficarem, né, sem trabalho. Lá tem muitas pessoas que são escravos, né? São escravos nos umbrais, e essas pessoas fazem seus trabalhos, que as pessoas são escravos, são direcionados para alguns trabalhos na parte de tecnologia, né? Nos umbrais tem os laboratórios que faz chips, né? Que agora que no nosso órbita terrestre está começando a implantar chips, e esses chips são feitos nos umbrais para que possa estar introduzindo no nosso cérebro, né? Então aí muitas pessoas têm, não sei se alguém já acordou com um carocinho na nuca, na cabeça, são chips implantados na nossa cabeça. Quem estiver escutando, dá um ok para nós e dá uma curtida. São chips implantados. Então tem muitos espíritos, vou repetir tudo de novo, são implantados. Tem muitos espíritos que passam por os umbrais, faz cursos também, né? E trabalham nessa questão das fábricas de chip. Tem os hospitais e também tem reparação de perda de órgãos, de membros nos umbrais também. Então, os Exus, eles são médicos, muitos deles já foram médicos, muitos deles encarnados já foi alquimista e já tinham conhecimento, uma base aqui na Terra. E quando eles vão para os umbrais, eles são treinados para que possa ajudar as pessoas, né? Então, aí o que acontece? As pessoas não sabem que muitas vezes os Exus se passa também como o Dr. Fritz, Dr. Hans, porque o Exu é o único que consegue interferir no karma das pessoas, né? Notícias de gente querida, pessoal, é só no WhatsApp, já deixei lá no grupo. Boa noite, Helder Santos, né? Boa noite, Francisco, tarde. Boa noite, Sônia, Teresina, Rosa. Boa noite, pessoal. Gisele, boa noite, Gilmara, Lisboa, né? Então, muitos aparelhos nossos tecnológicos foram feitos nos umbrais primeiro, né? E depois foram não muda do outro lado, porque quando a pessoa desencarna com os vícios, ela continua com os vícios nos umbrais ou na Terra, né? Por isso que é difícil largar o vício, porque quando a pessoa está, por exemplo, usando a cocaína ou algum tipo de droga alucinógena, ele está usando com vários espíritos ali, de 10 a 20 espíritos. Então, por isso que é difícil ele livrar das drogas, porque os obsessores ficam ali grudados nele e falando na cabeça dele para ele continuar usando. Aí traz uma falsa sensação de paz, de harmonia, né? Que aí ele quer usar de novo. E os espíritos obsessores colocam que tudo é ruim na cabeça dele, coloca tudo negativo e ele tem que usar as drogas para poder ele ter a condição de encontrar essa paz. Por isso que ele faz qualquer coisa para matar, destruir, por causa da droga, né? Os guardiões também conseguem livrar as pessoas das drogas, né? Esses chips que são feitos nos umbrais são colocados, implantados nos viciados, para que eles possam esquecer a droga e esquecer que estão usando, certo? Aí eles conseguem perder o vício. Os guardiões também trabalham nessa questão de militar, né? Ele seria como os soldados do plano espiritual, né? Quando aqui na Terra você não vai poder muita coisa, você chamar, por exemplo, a sua casa está sendo assaltada,
e você vai chamar um psicólogo para poder convencer que ele não deve assaltar a tua casa, né? Então você vai ter que chamar um guardião, vai ter que chamar a polícia, alguém que tem revólver e alguém que o bandido tem medo, né? Porque se for chamar um psicólogo, chamar um assistente social, não vai adiantar nada. Então você vai ter que chamar alguém que o ladrão ou o criminoso tem medo. Então, no mundo espiritual, quando vai falar assim, eu vou chamar os Exu, os quiumba, os obsessores, a maior parte sai correndo, né? Então, eles são guardiões que protegem o socorrista, né, das pessoas que estão vagando lá nos umbrais. O socorrista, eles têm aquela passagem de andar nos umbrais para resgatar alguns irmãos que ainda estão mudando a tua vibração, e eles conseguem, com os guardiões, eles conseguem passar, né? Tem uma legião de cangaceiro, que aqui no Brasil foi uns militantes, um pessoal que puseram muito medo de alguma cidadezinha, né? Então o que acontece? Hoje eles trabalham nos umbrais protegendo o pessoal de Nossa Senhora para resgatar pessoas muito enfermas, pessoas idosas, pessoas que estavam sem condições de levantar nos umbrais com maca. Esses cangaceiros eles pagam seu karma protegendo os irmãos de luz. Gente, os irmãos de luz não vão andar nos umbrais com a luz iluminando com roupa branca, não. Eles vão andar com roupa normal, mas que não chame atenção, né? O Éder está falando assim que ele tem dúvidas sobre as pessoas, a evolução de espíritos que necessitam de bebida, cigarro, alimento. São espíritos que ficaram vagando, né, aqui na Terra ou nos umbrais. Muitos deles saem lá dos umbrais na época do carnaval, por isso que no carnaval os 40 dias é o dia mais pesado, porque os umbrais abrem os portais e esses espíritos vêm para tirar uma folga, como se fosse 40 dias de férias aqui na Terra. Então, por exemplo, você vai no carnaval, a cerveja que você toma na tua casa, no carnaval, a cerveja vai estar mais doce, ela vai estar mais prazerosa, e você vai querer pular, dançar, sem mais, sem menos, e entrar naquele êxtase, porque é uma festa umbralina, é uma festa do pessoal que está saindo, é o induto, né? O induto dos umbrais. Então aí o que acontece? Esses espíritos vêm para sugar a energia. Como eles não podem beber, não podem usar o cigarro, a bebida, eles encostam nas pessoas e eles ficam sugando a energia do vício, certo? Então aí por isso que no carnaval acontece de tudo: violência, bebida, traição, tudo é vulgar, tudo pode. Aí depois vem vem a quarta-feira de cinza para todo mundo regenerar e voltar tudo da estaca zero de novo, da evolução. Então os guardiões também têm uma preocupação muito grande no carnaval, porque vem muitos espíritos e muitos espíritos não querem voltar para os umbrais. Então aí os guardiões têm que passar resgatando esses espíritos para que voltam nos umbrais. Os guardiões, por exemplo, do cemitério se chamam de Exu Caveira e os dirigentes se chamam João Caveira. Os guardiões da pedreira são Exu Tiriri, né, que trabalham com as energias, os elementos ali, né? Os guardiões que trabalham na energia das cachoeiras são os guardiões das pombageiras, que são as pombageiras. Elas foram feitas para proteger os casamentos, elas não foram feitas para separar os casamentos. Agora, as escravas delas, elas não têm compromisso com a verdade. Então, por exemplo, se a pessoa incorpora aqui a Maria Padilha aqui em casa, e incorpora a Maria Padilha do outro lado do país, quer dizer que elas são as escravas delas e as trabalhadoras dela que está se passando por Maria Padilha. Maria Padilha tem 80 mil seguidores dela, né?
Então, essa seguidora se passa por ela, mas tem as diretrizes da Maria Padilha, uma boa parte. Por exemplo, o pessoal do Zé Pilintra tem Zé Pilintra de 60, 80 mil também. Então, tem Zé Pilintra em toda a casa de Umbanda ou Candomblé, ou então outras casas que ainda a gente desconhece. São espíritos que se passam por Zé Pilintra, mas têm a intenção de seguir as condutas e as normas do Zé Pilintra. Lógico que cada um vai pedir alguma coisa, né? Vai pedir alguma coisa que goste, né? Só que eles vão pedir os seus escravos. Então, esses espíritos, por exemplo, o Zé Pilintra, ele já chegou no patamar que não precisa mais da bebida, não precisa mais dos vícios, mas só com os escravos dele, eles vão acabar usando. Então, aí tem o pessoal também dos escravos. Tem os escravos que estão deixando de ser escravos. Aí eles fazem um regimento de ficar vários dias sem usar bebida, sem usar nada de vício e nem sequer encostar nas pessoas. Então são semis, como se fosse assim os aprendizes, né? Os aprendizes de Exu, que pode levar de 50 ou a 100 anos. A sua evolução depende de cada um. Então, para ser um Exu, não é assim, eu vou desencarnar e você um guardião, né? Porque eu gosto, não é bem assim. Você tem que ter regras, você tem que ler livros, você tem que estudar, você tem que saber o campo da magia e saber, principalmente, se defender, né? E eles também se passam por muitos espíritos iluminados, em centros espíritas também, né? E também em Umbanda. Então, assim, para ser mais fácil ser aceitável, né? Porque eles querem proteger as pessoas, eles querem ajudar as pessoas, mas só que muitas vezes os guardiões, o preconceito não acaba cedendo. Então, muitos deles se passam como médicos, né? Porque são espíritos que estão para também resgatar seus karmas do passado, resgatar a sua vida, a sua vida, por exemplo, muitos espíritos, a gente não resgata karmas só aqui na Terra, tem muitos espíritos também que trabalham nos umbais para resgatar seus karmas, para que eles possam encarnar uma vida melhor, né? A gente ainda tem muito conceito ainda de que chegou no umbral, no inferno, acabou, que é só aqui, pediu perdão antes de morrer, acabou. Não, a evolução continua do jeito que você desencarna, com seu conhecimento, com a sua sabedoria, com seus vícios ou não, você vai para o outro lado, né? Então eu já visitei o castelo do Senhor Marabô, é um castelo bonito, não gosto de sujeira, não gosto tudo tem que ser dos conforme, né? Do que eles são exigentes, né? Eles gostam de respeito, trabalham muito a humildade de cada um e o respeito de cada um, né? Então aí a mentalidade que muitas pessoas criaram dos Exus são Exus que pessoas que se passaram de Exu em algumas casas, né, religiosas, né, onde que fazia desobsessão e eles davam nomes de Exu como se fosse que era um Exu daquele jeito. Na verdade, eles são muito mais luz do que aquilo e muito mais evoluído do que aquilo. Quando eu fui no castelo da Maria Padilha, né, ela não estava do jeito que muitas pessoas escrevem, ela estava de vestido da época, uma época da Espanha, um vestido longo, como se fosse uma rainha, né? E ela estava uma pessoa muito educada e uma pessoa muito fina, né? Não é bem assim, muitos acreditam que seja uma coisa vulgar, né? Vulgaridade do mundo espiritual para os quiumbas e os escravos, né? Então muita gente acha que os Exus trabalham nessa linha, né? Aí tem a parte dos maiorais, que aí eu posso entrar em outro vídeo e explicar com mais detalhes, né? Porque os maiorais são seres que nunca encarnaram aqui na Terra, né? Mas também tem a pretensão de trabalhar com a evolução
da humanidade, né? Só que muitas pessoas não entendem ainda. Então, por isso que o umbral é dividido por várias partes, né? Porque é dividido em 5 e cada uma unidade dessa divide em 10 partes ainda. Parte mais tranquila, parte mais terrível e parte só de evolução e estudo científico, né? Tem espíritos que aprendem coisas nos umbrais para ensinar para os humanos e tem espíritos que aprendem coisas nas colônias para ensinar para os humanos, né? Aí porque fala assim, mas porque boa noite.